E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Finalmente chegamos à última parte do nosso documentário, do maior herói brasileiro que já existiu. O cara que engrandeceu nosso Brasil, o máximo que era humanamente possível. É claro que eu só posso estar falando de Ayrton Senna do Brasil. Veremos agora seus últimos passos e sua luta contra o sistema maldito. Ele lutou até com a possibilidade de morrer. Até isso ele enfrentou. Eu sei que você pode pensar, lá vem o exagero, mas é verdade. É o cara que olhou para a morte e disse: mesmo que você me leve, a minha missão será cumprida. Ao decorrer do documentário você vai entender. Sem mais demora, vamos iniciar o quadro do nosso canal. Como vocês sabem desde a parte 5 do nosso vídeo, o campeonato de 93 já está definido com Alain Prost como campeão. Porém, Senna se consagrou uma lenda justamente em cima dele, porque com a inferioridade do seu carro, que comparado ao dele era uma carroça de burro, o cara ainda foi vice-campeão e deu 5 pisos no safado. Sendo 16 provas ao todo, Senna venceu 5. Com isso, Alain resolveu se aposentar. Ninguém sabe de fato o porquê dele entrar, ganhar mais um campeonato e sair, mas eu imagino o que foi. Ele mais ou menos sabia o que estava para acontecer, e assim voltou, para deixar seu currículo de vitórias mais elevado do que o de Senna. Ele foi tetracampeão nesse ano, e se você comparar sua carreira com a de Senna, ele vai ter um título a mais, e 10 vitórias na frente de Senna, depois do Grande Prêmio do Japão, mostrado no último vídeo. Ainda houve mais uma corrida, que seria a última vitória de Ayrton Senna, infelizmente. Parece que ele sentia tudo o que estava por vir. Ele correu de novo com o coração e deixou sua última performance para sempre na mente de todos nós brasileiros. Grande Prêmio da Austrália, última corrida de 1993. O Warwick bem mais velho e o Blundell que está começando ainda. O Blundell que acaba de cometer um erro ali que o Senna passou porque ele errou. Como sempre, a imprensa não pode deixar de dar uma alfinetadinha em Senna. Você viu aí, Senna passou porque ele errou. O Senna passou porque ele errou. Agora, você vê o Warwick se despedindo da Fórmula 1, vai correr em outras categorias. E o Blundell é provavelmente o novo piloto da McLaren. É o piloto mais cotado aí para ocupar o lugar que vai ficar vago, o lugar de Senna. Piloto de bom conceito, é um jovem, mas já com alguma experiência. E é um piloto que pode ocupar o lugar de Senna e satisfazendo a torcida inglesa e a equipe que é inglesa. E dar à equipe um certo respaldo técnico para acerto de carro que o Mika Hakkinen ainda não tem. A imprensa cebosa fica entretendo o povo, em vez de falar o que está acontecendo ali. Senna está fazendo uma de suas batalhas épicas, e se você fica ligado no que esses caras falam, você nem percebe, porque eles ficam comentando tantas outras coisas, que tiram o foco do verdadeiro espetáculo que está acontecendo bem diante dos seus olhos. É lamentável. Senna está fazendo uma corrida heróica, bravamente, indo para cima de todos. Ele quer o primeiro lugar. Ele quer dar mais essa vitória à McLaren. Enquanto eles tentam falar de Rubens Barrichello para empurrar no público, Senna estava levando a sua fraca McLaren ao limite. Era luz de óleo acendendo. Era um motor andando direto na sua máxima rotação. Era uma lenda em ação. O maior piloto da Fórmula 1. Em uma de suas máximas apresentações. Era simplesmente isso que estava acontecendo. Dando um show, dirigindo um Fusca, em cima de 2 Camaros. Mas para esses locutores, chamados assim de profissionais, o comentário mais importante que eles acharam que deveria ser feito era isso aí. Ficou aberto aí o caminho para o Rubinho na McLaren no futuro. Porque com esse patrocinador, garantindo o Rubinho para o futuro, levando ele para a McLaren, dependendo do comportamento. É de dar nojo essa imprensa brasileira. Canso de dizer isso. O desespero para não perderem para sempre. Serem humilhados pelo conseguir. Era tão grande que fazia os grandes pilotos como Damon Hill, pilotando o melhor carro, cometer esses erros absurdos, quase se enrolando com o tique vigarista Alain Prost. Esse era o efeito Senna nas pistas. Os adversários indo à loucura com o cara. Acredito que nessa hora os senhores da Fórmula 1 só pensavam uma coisa: vamos ter que dar um jato a esses caras para ele ganhar desse brasileiro maldito. 69, restando 10 voltas para o final. A vantagem de Ayrton Senna para Prost. Depois de 69 voltas, é de 13.1. Prost vem tirando, restando 10 voltas.
13 pontua a vantagem do Senna. Mas você se lembra que o Prost, para chegar no Senna, tem que pegar muito tráfego. O Senna passou 5 carros. O Senna passou 5 carros e ficaram aí para frente do Alain Prost. A terceira posição. São os 5 primeiros colocados, 15,7 a vantagem de Senna para Prost. Roberto Cabrini, me parece que o Senna no final de semana até agora de alegrias, pole position, primeiro do ano, está aí liderando a prova, menos 10 voltas para o final, mas ele teve aborrecimentos ontem, parece que aconteceu alguma coisa com os jornalistas ingleses. Como é que é a história? O Ayrton Senna ontem se irritou com os jornalistas ingleses. O Senna está muito descontente com o tratamento que vem recebendo da imprensa inglesa no episódio da briga, do soco no irlandês Irvine da Jordan. Ele acha que a imprensa inglesa está o tratando de maneira inadequada, segundo a expressão que ele usou. E ele teve uma discussão com vários jornalistas. Como sempre, a imprensa brasileira, sempre fazendo intriga, fazendo polêmica com o que pode. Mas eles nunca contam o que de fato aconteceu. Na própria Wikipédia brasileira, e por sinal é um lixo, está escrito que o Senna deu um soco em Irvine porque ele o ultrapassou, o que é uma grande mentira. É por ter brasileiros desse tipo que o Brasil é como é. A verdade do que aconteceu nós sabemos desde o primeiro vídeo. Era Senna contra todos. Então esse Irvine, um comédia, um estreante na Fórmula 1, já havia sido ultrapassado por Senna. E ele, como um retardatário, por lei, pelo código da Fórmula 1, claro que só valia para os outros pilotos, para Senna não valia porra nenhuma, mas estava escrito que os retardatários devem deixar que o piloto ultrapasse eles, sem oferecer resistência, porque são retardatários. Já tá dizendo, retarda otários. Já foram ultrapassados a primeira vez. Já levaram uma volta, ou seja, já foram ultrapassados uma vez, o cara já deu uma volta em cima deles. Tipo, o cara tá na volta 70 e eles ainda vão fazer a 69. Então esses retardatários otários, quando vem o piloto mais rápido passando por eles, eles devem deixar passar, porque já foram ultrapassados, são fantasmas. E é aí que você vê a diferença. A imprensa inglesa começou a atacar a Senna de grosseiro, homem das cavernas, tudo que eles chamam com nós do terceiro mundo. Puro preconceito. E eles não falam que eles falaram isso, falam por alto, para dizer que informaram você. Mas Senna estava sofrendo preconceito. Você vai ver na continuação do vídeo agora, que Senna já tinha colocado 30 segundos de diferença em Alain Prost, que era o segundo colocado. Mas quando ele ultrapassar esses retardatários, os caras ficavam fazendo pirraça, não deixavam ele passar facilmente. Já quando era Prost, eles abriam o caminho. Então o que aconteceu aí? Prost diminuiu a diferença de 30 segundos para 10. A diferença de 16 segundos de Senna para Prost, a 8 voltas do final, tem 2 segundos por volta. Ayrton Senna, para chegar à sua 41ª vitória, contra 51 vitórias de Prost. Ele vai para cima do Alesi, pega ali o mato, vai deixar para fazer a ultrapassagem lá na freada, bota por dentro, é o líder da prova, tem a preferência, faz a ultrapassagem em cima de Alesi, coloca uma volta em cima do quarto colocado Ayrton Senna. Senna é o primeiro, Prost é o segundo, o Hill é o terceiro, o quarto, esse você vê aí atrás de Senna já Alesi. Senna já vem se aproximando para completar 77 voltas. Aí entra pela reta, vai rasgar pela reta Ayrton Senna. Daqui a pouco as emoções. Para fechar a temporada, conquistar a 5ª vitória no ano. Ser o vice-campeão mundial, com o carro bem inferior ao de Damon Hill, da Williams, que fica na 3ª posição. É a última curva para Senna. Aí vem ele, na ponta dos dedos. Tem musiquinha de novo para você. Ayrton Senna do Brasil. Ayrton Senna do Brasil, impecável de novo. Prost é o segundo, não consegue se despedir com vitória da Fórmula 1 Alain Prost. Senna, 41 vitórias na Fórmula 1. Ele fez questão de receber a bandeirada bem próximo da muleta, bem próximo de toda a equipe McLaren que estava por ali. Desfaz uma parceria histórica na Fórmula 1. McLaren e Ayrton Senna. Hill é o terceiro, 3 títulos mundiais, 35 vitórias. E não poderia ser de outra forma. Vibra muito Ayrton Senna. As 2 últimas provas, 2 vitórias de Senna na McLaren. Um presente de Senna a seus amigos mecânicos, projetistas, ao próprio Ron Dennis.
deve receber um abraço especial do grande amigo que ele tem lá dentro, do João Ramírez, que sempre o esperou em cada vitória, no final de cada vitória. 35 vitórias em 6 anos, 3 títulos mundiais. Valeu, Ayrton, vale a sua festa. Outra grande vitória de Ayrton Senna. Prost ali em segundo, e o que ele deve estar satisfeito, não deixou o Prost sair da Fórmula 1 com uma vitória. Tem agora 10 vitórias a menos que Prost. Pelo menos 2 anos de contrato com a Williams. Tem tudo Ayrton Senna para, na sequência de sua carreira, não só conquistar mais títulos mundiais, como bater todo o recorde absoluto de vitórias. E com todos os problemas, com todas as encrencas, ganhou 5 corridas na temporada de 93. Valeu, Ayrton. Ele pega ali a bandeira verde e amarela, finalmente consegue achar uma bandeira do Brasil. Daqui a pouco voltamos com Ayrton Senna, mais uma vez, no alto do pódio. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Na temporada foram 5 vitórias de Ayrton Senna, 3 vitórias de Damon Hill fazendo 8, uma vitória de Michael Schumacher, e o Prost conseguiu 8 vitórias, é isso? Tinha a impressão que foram 7 vitórias do Prost. 7 vitórias. 7 vitórias de Prost. Quer dizer, o Prost, com toda essa máquina, conseguiu 7 vitórias contra 5 vitórias de Ayrton Senna. É uma diferença muito pequena, apesar de, nos pontos, o título mundial, o Prost ter pulado para 97 pontos. Prost pulou para 97 pontos e Senna foi o vice-campeão com 73 pontos. Damon Hill vai ali cumprimentar o Prost, o Ron que está por ali, e o Senna está mais afastado dos dois. O Prost não fala mesmo, vamos esperar que tenha aí um relacionamento, bom relacionamento com o Hill na próxima temporada. Porque uma coisa é certa, o Hill vai comer uma poeira danada, tá aí. Ayrton Senna com Damon Hill, estica a mão para Prost, cumprimenta Prost, que sorri, bate nas costas de Prost. Olha, eu estava esperando esse cumprimento partido do Ayrton há muito tempo. Porque o Prost é um 2 esticando a mão, o Senna também é 2, eles andaram dizendo que não iriam fazer mais isso de jeito nenhum. Estava esperando esse cumprimento. O João Ramírez, um abraço que eu tinha certeza que ia pintar. Um abraço especial desta figura fantástica que é João Ramírez. Ayrton Senna vai pro alto do pódio, o Reginaldo Leme fecha de forma brilhante uma temporada em que ele tinha um equipamento muito inferior, é vice-campeão, chega a 4. Prost se despede da Fórmula 1. O Senna é uma despedida de 6 anos dessa parceria histórica em que foram... Como todo homem de Deus e bom brasileiro que Senna era, ele não guardava mágoa em seu coração. E depois dessa vitória em cima da boneca dos senhores do mundo, ele humildemente estende sua mão para Alain e ainda o convida para subir no pódio, junto com ele. Porque assim deve ser um cristão. Assim como Jesus nos ensinou através de sua doutrina. E a oração que ele nos ensinou, chamada Pai Nosso. Perdoais as minhas ofensas, assim como perdoamos a todos aqueles que têm me ofendido. Estas são as palavras. Senna dá um grande exemplo disso aqui, e que eu e você devemos seguir também. Fazendo questão de erguer o braço, bater nas costas do Prost, puxou o Prost no alto do pódio com ele. Uma atitude, uma grande atitude de um grande campeão em relação a um grande campeão que se despede da Fórmula 1. Senna fica, quem sabe, com tudo para bater o recorde Prost de vitórias, para ser tetracampeão, para correr atrás do pentacampeonato de Juan Manuel Fangio. Senna de novo puxa o Prost. Essa era a imagem que precisava acontecer na Fórmula 1. É a imagem perfeita e exata para fechar uma temporada. Obrigado, Senna, por mais uma grande vitória, por ser um grande campeão, por completar 41 vitórias e por ter dado um grande espetáculo. Você que vai continuar brilhante na sua carreira. Obrigado aos dois por essa atitude bonita mostrada ao mundo no final desse grande prêmio. Nessa cena aqui você pode comprovar o que eu disse anteriormente. Nessa última coletiva de Prost, ao lado de Senna como piloto de Fórmula 1, você nota que ele não tem mais aquela hostilidade que antes ele demonstrava. Muitas vezes ele nem olhava direto para Senna. Aqui ele parece até gostar dele. Teria ele reconhecido que Senna era melhor. Ou de fato ele sabia o que estava para acontecer e sentiu pena. Talvez até remorso. Isso nunca saberemos. A verdade é que o futuro de Senna, olhado daqui, era muito promissor. Ele não venceu 93, mas mostrou ser o melhor.
e agora assinou contrato de 2 anos com a equipe, que tem o melhor carro de todos, apesar dele não concordar com a tecnologia colocada nesse carro, com controle de estabilidade e tração. Mas como bom piloto que ele era, ele sabia que para continuar vencendo, teria mesmo que usar também. Com a saída de Senna da McLaren, os japoneses poderiam até ficar chateados, conhecendo a imprensa que temos aqui no Brasil. Seria natural esperar críticas, e até receber por parte de alguns o nome de ingrato, já que nossos jornalistas, a grande maioria deles, venderiam até a própria mãe para conseguir audiência. A imprensa brasileira é de fato um balde de lixo podre e tóxico. Os caras fazem sensacionalismo com tudo, e o pior é que a gente acaba acostumando. Eu fiquei surpreso ao me deparar com um vídeo feito pela mídia japonesa e com vergonha da mídia desprezível brasileira. Veja aqui o que é um show de mídia, o que faz merecer todo o nosso respeito e admiração. Ao invés de fazerem sensacionalismo pela saída de Senna, eles fazem um vídeo mostrando o porquê de Senna ir para a Williams, para justificar para seu povo que Senna tentou de todas as maneiras vencer com a McLaren, mas infelizmente não dava mesmo. E é assim que todas as mídias deveriam agir. Essa era a imprensa que nós brasileiros devíamos ter. Essa era a mídia que Senna merecia. SK フロードにマシンを乗り入れ、ここでストップ。一体何が起きたのか。ホンダのエンジニアも声なし。それでも鈴鹿では大勢のファンに向かって手を振る。ホンダの鈴鹿ラストランはベルガーの2位で終わった。Os japoneses mostram aqui o quanto o ser humano pode ser digno, pode ser nobre e generoso. Ao invés de criticarem Senna ou a McLaren por não usar mais o motor deles, os caras exibem imagens onde Senna tenta vencer com o equipamento deles. E ali eles dizem, ele tentou, não é culpa dele ou da equipe, é falha nossa, nosso motor não é suficiente. Temos que melhorar mais, o erro é nosso. E é por esse tipo de atitude que o Japão é a potência que é, o número 1 em tecnologia, porque é reconhecendo o erro e tentando consertar, ao invés de esconder e pôr a culpa em outros. É assim que se torna uma potência. We are blessed with Mr. Ayrton Senna. I hope you will become a great champion soon. Thank you very much and obrigado. 日本のファンの皆さん、僕を応援してくれてありがとう。 E é por essas atitudes nobres que nós brasileiros amamos vocês japoneses. Parabéns, amigos. Vocês deram um grande exemplo de nobreza ao mundo. E honraram o nosso campeão como ele deveria ser tratado pela nossa mídia, que infelizmente ficava fazendo intriga ao invés de homenageá-lo. É muito triste para mim, em minhas pesquisas, procurar um vídeo onde uma TV brasileira homenageie de verdade Senna, sem fazer intriga, sem fazer aquele joguinho de deixar você confuso, induzir você a pensar o que eles querem. Eu nunca consegui achar, e é por isso mesmo que tomei a decisão de fazer esse documentário. Porque como eles escondem nossos heróis brasileiros, é preciso que alguém se levante e comece a mostrar. Por isso eu fiz o vídeo. Essa é a ideia da série. Alguns dizem que antes da tempestade, vem a calmaria. E esse era exatamente esse momento. Com o contrato com a Williams, todos sabiam que nesse novo campeonato que estava por vir de 94,
Somando Senna e a tecnologia da Williams, seria 16 vitórias para Senna. Ayrton também sabia disso e estava realizado. E além disso, para completar sua felicidade, sua vida amorosa também ia muito bem. Depois da decepção com Xuxa, que foi um grande fiasco, muitos, inclusive eu, achamos que Xuxa foi o maior erro da vida dele. Essa mulher se juntou com ele apenas pela fama, basta ver em vários vídeos e fotos, onde ela se mostra distante, sempre com um olhar vazio. Mas enfim, depois disso Senna encontrou Adriane Galisteu, uma mulher decente e que realmente gostava dele. Ao contrário das imagens que temos de Xuxa junto à Senna, onde ela mostra profundo desprezo, Adriane demonstra estar realmente feliz ao lado dele. Esses últimos dias de 93 para 94, talvez tenha sido os mais felizes de Ayrton Senna. Ele até pensava em casar com Adriane. Escute isso nesse depoimento dele. Aí ele fala de Adriane. Io sono felicissimo. Ognuno avendo una vita come abbiamo noi brasiliani, girando il mondo con la Formula 1, qualche volta merita anche di calmarsi un po' e condividere con una donna speciale un po' della nostra vita, e io sono felice. Com a mulher dos seus sonhos do seu lado, um contrato com a melhor equipe da Fórmula 1 e o talento que Deus lhe deu, a vida parecia nesse momento perfeita. Infelizmente as forças do mal não descansam, e o plano para acabarem com Senna já estava elaborado e seria executado. A notícia que vem a seguir chocou o mundo. Muitos perceberam na hora que isso foi mais uma trama da FIA, que agora administrava sozinha a Fórmula 1, e assim poderia mudar as regras como bem entendesse. Sendo assim, a notícia que os jornais do mundo inteiro davam agora é que a tecnologia que fez Senna perder os 2 últimos anos, a grande culpada da derrota dele, agora que finalmente foi parar em suas mãos, simplesmente foi proibida. Ayrton Senna está correndo contra o tempo. Tem que se afinar com a equipe e ajustar o carro. Ele diz que está desconfortável. Este carro já está sem os componentes eletrônicos usados pelos carros do ano passado. Ele não tem o controle de tração, o freio especial e a suspensão eletrônica. O que essa repórter manipuladora não fala é que acabaram com Senna. Esse foi um grande golpe nele. A Williams, sem esses avanços, tinha apenas um bom motor e nada mais do que isso. A Fórmula 1 aqui foi de 8 a 80. Nos últimos 2 anos ela libera tudo, e agora proíbe tudo de uma só vez. Não teve um meio termo. O resultado é que Senna estava acabado, segurando um carro sem tecnologia nenhuma. E para piorar a situação, Schumacher roubando e usando tudo que tinha direito. Era uma situação que realmente não dava para mudar. Senna continuava sempre que podia falando, que tinha certeza que ele estava trapaceando. E Senna estava certo. O safado fazia parte do plano de Balestre, velho escroto manda-chuva da FIA, a elite maldita. Não queria permitir que um religioso de terceiro mundo vencesse. E eles iriam até as últimas consequências para isso. Tinha chegado a hora de fato, de Senna parar. Ele deveria abrir mão do seu sonho, de ser o maior campeão da Fórmula 1. E dessa vez se aposentar. Vários sinais foram dados por Deus a ele. Ele mesmo sentia que algo não estava bom pro lado dele. Escuta esse depoimento dele, e você consegue sentir nas palavras dele preocupação e até medo. Os carros, como eu já disse antes, vão de imediato são um pouco mais instáveis com a retirada da suspensão eletrônica. E um pouco mais difíceis, então, com consequência de pilotar. Talvez tenha mais carros rodando, saindo da pista. Então ali a gente talvez veja mais carros rodando, mais emoção para o público, né? Pra gente até o ponto que não acontece nada. Quando acontece alguma coisa, não é muito confortável. Senna in second place. Almost 8 seconds between them now. Muitas pessoas que não entendem Deus perguntam por que foi que ele abandonou Senna. Mas na verdade ele não abandonou nunca. Senna teve vários avisos do que iria acontecer com ele. Mas mesmo assim ele preferiu continuar sua missão. A prova disso vocês verão aqui ao decorrer do vídeo. O próprio sentimento que ele estava sentindo, de medo, de incômodo,
provava isso e fazia com que ele fosse tentar evitar a situação. Veja que quando ele vai falar com os dirigentes da segurança da corrida, praticamente ele avisa que a curva vai matá-lo. Senna avisa que ali deveria ter pneu, porque é uma curva que você vem batido em alta velocidade. Se algo der errado, você passa direto e vai se chocar com o muro. Senna queria que fosse colocado algo que protegesse os pilotos caso isso acontecesse. Mas esses cornos velhos estão mais afim é que ele morra mesmo. Era tudo parte de um plano. Podem me chamar de louco. Os jornais dessa época estampavam que a vitória para Senna a partir de agora era obrigatória, já que apesar dele ser pole nas duas primeiras provas, o campeão foi Michael Schumacher, como vocês sabem, trapaceando e usando a tecnologia proibida. Senna tinha que vencer. A dificuldade para controlar aquele carro estava acabando com Senna, além de todas essas preocupações. Por mais que ele se esforçasse, era quase impossível controlar aquela máquina sem a ajuda de nenhuma tecnologia. Ele não sabia o que fazer. Mas com a coragem e a persistência que todo brasileiro de nunca desistir, ele continuava firme e forte tentando. Infelizmente, os senhores do mundo também estavam vendo isso, e já temiam que ele conseguisse superar tudo aquilo, e acabar com o plano deles. Cada vez mais, estava ficando impossível para os senhores do mundo manter Schumacher vencendo usando a tecnologia proibida, porque as pessoas especializadas, a imprensa mais séria, estava tornando públicas as suspeitas de Ayrton. Cada dia mais, se pedia mais rigidez na fiscalização do carro de Schumacher. A face estava para cair por terra. Era um homem contra um sistema. E esse homem parecia que estava vencendo. Eu nunca senti o Senna tão tenso como naquele fim de semana. Em nenhum momento eu vi ele sorrindo. Estava sempre muito compenetrado, aborrecido, entristecido mesmo. Como o guerreiro que Senna era, ele sempre conversava muito com os mecânicos, a fim de tentar achar um acerto melhor para o carro. Com a fé em Deus que ele tinha e a coragem que só um herói pode ter, Senna ia acabar conseguindo superar essa safadeza dos senhores. Afinal, eles deixaram ele com um motor bom, pelo menos isso. Senna sabia que era difícil, mas se ele persistisse, se ele dissesse não ao sistema, ele ia acabar achando um jeito de vencer com aquele carro. Os presságios vindos do Criador não paravam de vir a todo momento. Eram sinais óbvios para Senna e para muitas pessoas. Um deles foi o acidente de Rubens Barrichello. Foi um acidente grave. Mesmo estando prestes a entrar na pista, Senna vai até ele para saber a real situação que ele se encontrava. Nessa atitude nobre que não vemos em outros pilotos, Senna foi lá como vocês podem comprovar. Mas avisos da parte do Criador chegam até Senna. Dessa vez vem pela famosa vidente Mãe Diná. Aqui, ó, durante a sua carreira, a Mãe Diná já previu várias tragédias. Ayrton Senna? Perfeito. Como aconteceu? Olha, que a revista tá lá dentro, ficou lá fora, ali, senão você via que está na revista. Eu tinha previsto, quando ele foi fazer a última corrida, que seria uma corrida que ele deveria tomar bastante cuidado. Se você lembrar bem, quando ele foi fazer, que ele parou
um pouco meio pensativo, ele tinha estado comigo uns 20 dias antes. Você falou para ele? Falei. Você falou para ele o quê? Que ele tivesse bastante cuidado, mas ele falou que na corrida envolvia muitas pessoas e aconteça o que acontecesse, ele teria que cumprir. Você pode lembrar bem, se você acredito que tivesse visto, que ele justamente parou um tanto para mentalizar antes de fazer a corrida. Mas enfim, Mãe Diná sabia o que ia acontecer com Senna. E isso foi publicado em revistas, não há como negar. Você que nega o sobrenatural, o mundo espiritual por pura covardia, porque é isso que você sente e não sabe. Você tem medo, você quer viver sua vida, do jeito que você quer, sem prestar contas a um criador, mas queira você ou quer não, ele existe, e você vai ter que prestar conta a ele. Senna acreditou nos avisos de Mãe Diná, e esse ainda não foi o último. Ainda viria um bem mais forte, que Senna sentiu profundamente que aquilo iria acontecer com ele. Vamos conferir comigo. Por causa da ambição dos senhores do mundo em matar Senna, mais uma vida seria sacrificada em nome disso. O piloto austríaco Roland Rosenberg, no treino classificatório, sofre um terrível acidente que ceifa sua vida. Senna sentiu ali que aquilo iria acontecer com ele. Era apenas uma questão de tempo. Era sua última chance de desistir de tudo aquilo. Mas ele preferiu seguir em frente. Por isso eu disse antes no começo do vídeo, que ele olhou para a morte e disse: vou continuar com minha missão. Não importa o que me aconteça depois. A notícia oficial da morte do piloto foi dada pouco tempo depois. Ninguém entendeu por que aquilo mexeu tanto com Senna, apesar de ser um fato lamentável. Ele não conhecia nem tinha amizade com o cara, mas aquilo mexeu com ele de uma maneira que ninguém conseguiu entender. O motivo disso vocês já sabem qual é. Senna era um homem de Deus e entendeu bem o recado. Ele teve que decidir nesse momento se continuava com a missão ou parava por ali. A aflição de Senna é tão grande que ele vai ao local do acidente. É uma prática incomum nos pilotos, afinal ninguém gosta de ver o que lhe pode acontecer a qualquer momento. Mas a inquietação no coração dele era grande demais e ele tinha que ir lá. O clima ficou muito ruim em toda a Fórmula 1 nesse momento. Aquele clima de luto, o pensamento que deve passar na cabeça de todos nesse momento é: será que tudo isso vale a pena? E agora mais uma mensagem do nosso criador chega até Senna, e dessa vez através do doutor. Esse cara que tem escrito aí na camisa, doutor. Ele é o médico das pistas, o cara que dá os primeiros socorros aos acidentados na pista. Ele chega pra Senna e dá o último recado. Ele diz: cara, você é o piloto mais rápido de todos, já provou ao mundo que é o melhor, por que não se aposenta e vem comigo pescar? E Senna respondeu que ainda tinha muito para dar, ele queria vencer e se tornar o maior campeão de todos. Neste caso eu sempre me perguntei, se a inspiração para dar esse recado veio de Deus, ou se esse doutor de fato, que era membro da Fórmula 1, sabia ou ouviu alguma coisa dos Illuminatis, dos senhores da Fórmula 1. Que algo ruim ia acontecer com Senna se ele não parasse, se ele não desistisse de sua carreira. Talvez vendo a morte de um piloto tão jovem, tocou-lhe o coração. E ele foi até Senna e disse: cara, para que é melhor pra você. Bom, fica aí essa pergunta. No sábado, no jantar, o Frank Williams tinha dúvida se o Senna ia estar no grid. Eu mesmo tinha certeza que ele não queria correr. Senna já estava sentindo o toque frio da morte. Você vê isso no rosto dele o tempo todo. De Prêmio de San Marino. Última corrida de Ayrton Senna do Brasil. 1994.
Numa hora tão difícil, com tantas dúvidas em seu coração, o medo tomando conta de sua alma, Ayrton Senna recorre ao Criador. Escute o depoimento da mãe dele, e você vai entender o que iria acontecer. Naquela manhã, quando ele acordou, pediu para Deus falar com ele. E abriu a Bíblia e leu um texto que falava assim, que Deus ia dar para ele o maior presente de todos os presentes, que era ele mesmo. Naquela manhã, quando ele acordou, pediu para Deus falar com ele. E abriu a Bíblia e leu um texto que falava assim, que Deus ia dar para ele o maior presente de todos os presentes, que era ele mesmo. Deus precisava tirar o seu anjo do meio de toda essa podridão, que era a Fórmula 1. As coisas que Senna já teve que fazer até aqui, como jogar o carro em cima de Alain Prost naquele ano, para poder vencer o campeonato, esmurrar o palhaço do Irvine, abandonar a equipe que ele amava como família, aceitar uma tecnologia que ele tinha repugnância, e muitas outras coisas que ele ainda teria que fazer para se manter vencendo. Iria acabar apagando seu brilho e mudando sua natureza para sempre. Acredito que por isso mesmo, Deus viu que Senna não merecia sofrer tanto assim, e o tirou desse mundo, que está na mão do maligno. Ele merecia o descanso merecido nos braços do Pai. Senna já andava tão desgostoso com a Fórmula 1, que quando perguntaram a ele qual era a melhor época que ele achava de sua carreira, se surpreenderam com a resposta que Senna deu, que foi exatamente no tempo do kart. Ele disse ali era só velocidade, apenas um venceu o outro, não tinha política. Aquele era o melhor tempo e eu não sabia. Logo no início dessa prova maldita que cefaria a vida de Senna, um acidente terrível aconteceu, dessa vez sem vítimas. Alguns alegam que esse foi um dos motivos do acidente de Senna, o que é conversa para boi dormir. Depois entraremos com mais detalhes. Essa seria a última vez que veríamos Senna acelerando. O seu destino já estava traçado. A coisa que ele mais amava na vida seria seu irmão de traição, seu próprio carro. Tudo já havia sido esquematizado para causar a sua morte. Apesar de Senna ter ajudado muita gente, apesar de ter pilotos brasileiros ali, inclusive o que ele salvou a vida, parando o carro em meio a um trem, ninguém fez igual com ele. Ele ficou ali sozinho, esperando o socorro.
As palavras do médico que atendeu ele na hora do acidente. Aquele mesmo senhor que deu o conselho "vamos pescar". Ele disse: eu retirei ele e vi que tinha muito sangue. Por um instante ele balançou, estremeceu seu corpo, deu seu último suspiro. E mesmo eu não sendo uma pessoa religiosa, eu pude perceber que sua alma abandonou seu corpo naquele exato instante. O mundo todo estava apreensivo, querendo saber o que realmente aconteceu. Se Ayrton Senna iria se salvar daquele terrível acidente, só se sabia naquele momento que era muito grave. Algumas horas depois, a terrível notícia do maior guerreiro que o Brasil já teve, do homem que lutou sozinho contra o sistema, veio ao mundo. A imprensa brasileira, como sempre, deu a notícia como se falasse de qualquer coisa. Você não vê uma expressão humana na cara dos repórteres, parecem uns robôs. Por outro lado, eu vou mostrar a você agora como a imprensa japonesa, uma imprensa séria, uma imprensa humana, verdadeira, vai dar a notícia. E em seguida você ouvirá a notícia pela imprensa brasileira. Eu vou dublar para que você possa entender. Bem, temos que dizer notícias tristes. Todos acreditávamos e tínhamos esperanças que Senna lutaria e sobreviveria. Mas acabamos de saber que o piloto morreu agora há pouco. Eu não sei como contar isso. Não conseguimos. Sr. Kawai acaba de chegar com informações adicionais. Às 6h03, de acordo com o médico do hospital. Ayrton Senna teve morte cerebral e perdeu todas as suas funções. Comenta-se que Senna sofreu sérios danos na região frontal da cabeça. Assim como na parte de trás. Mas às 18h03, aproximadamente 15 minutos atrás. Infelizmente, Ayrton Senna faleceu. Você vê aqui todos os repórteres segurando o choro. Senhor Imamiya, se não fosse pelo Senna, a popularidade da Fórmula 1 no Japão, como vemos hoje, não seria possível. Verdade. Hoje era o 161º Grande Prêmio de Senna. Em 1987, ele era companheiro da equipe de Nakajima. E nós, assim como quem trabalha na indústria do automobilismo, às vezes nos deparamos com tragédias desse tipo. E temos que nos concentrar na corrida para levar isso aos fãs. E isso é o que estamos tentando fazer hoje. Eu tentei noticiar o acidente, mas... Para ser honesto, eu estava... Me desculpe. Quando eu vi a cena do acidente, eu não tive condições de continuar a reportagem. Mas isso, especialmente para quem trabalha com automobilismo, é uma grande tragédia que deve ser anunciada. E como disse o Schumacher, temos que superar o ocorrido, pois o automobilismo continua. Você vê que ele nem ligou para a morte de Senna. É um verdadeiro pilantra. Temos o GP de Mônaco em 2 semanas e o Senna não estará lá. Mas a Fórmula 1 continua. Espero que vocês se juntem a nós nas preces por Senna. Ayrton Senna não está mais com a gente. Agora vamos ver a mesma notícia. Jack Stewart, tricampeão dos anos 70, o famoso escocês voador, lembrou de Senna como alguém tremendamente talentoso, versátil, completamente dedicado às corridas.
É muita hipocrisia dessa rede podre. Esse Jack Stewart é aquele mesmo cara que atacou Senna e o caluniou diante de toda a imprensa, dizendo que ele era o piloto que mais sofreu acidente na época. O que Senna disse na cara dele que era mentira. Eu acho que foi na parte 2 do meu vídeo. Se você não viu, pode conferir assistindo. Schumacher também falou um monte de merda. E eles colocam só o que é bonitinho. Porque pra eles, perder audiência com a Fórmula 1 não era bom negócio. Então qualquer notícia que pudesse irritar o público era tirada do noticiário. Porque sempre eles visam o lucro em primeiro lugar. E pode-se dizer que eles são a maior ferramenta dos senhores do mundo. Jonathan Palmer, ex-piloto, buscou uma explicação. Disse que só pode ter havido falha mecânica ou algo na pista, como óleo ou sujeira. O vencedor da prova de hoje, o alemão Michael Schumacher, desistiu de qualquer comemoração. Disse que era preciso aprender com o episódio e que as coisas precisam mudar na Fórmula 1. Sobre essas mudanças, falou o francês Alain Prost, o ex-rival de Senna nas pistas. Ele acha que é hora de um basta. Os pilotos não podem continuar aceitando tudo, disse Prost. Há muito tempo o negócio está acima do esporte e a segurança dos pilotos não tem a atenção que merece. É preciso mudar o regulamento antes do Grande Prêmio de Mônaco, daqui a 15 dias. E de fato, depois da morte de Senna, muita coisa mudou na Fórmula 1, a segurança foi aumentada, e boa parte da tecnologia foi liberada naquele ano. A verdade é que para mim, e para muitos, a morte de Ayrton Senna foi planejada, cuidadosamente, e existem muitas teorias que apoiam isso. Vamos conhecer algumas das mais convincentes. Passa rasgando na reta Ayrton Senna, 6 voltas completadas. Aí ele tenta fazer falar mais alto o seu motor Renault em relação ao motor Ford. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte. Ayrton Senna, a batida muito forte. Esse vídeo que vocês veem aqui tem circulado aqui no YouTube e diz o seguinte: Senna inexplicavelmente não contornou a curva do tamborelo e foi reto no muro. Isso você pode comprovar na imagem. O carro não derrapou, não saiu de frente ou de traseira e aparentemente não apresentou problema nenhum mecânico. A teoria mais aceita é que o carro de Senna teria partido a barra de direção, já que ele mesmo pediu à equipe que aumentasse o tamanho da direção, e assim foi soldado um pedaço a mais na barra. Só que muitos questionam que, se fosse verdade, Senna teria pelo menos tentado frear o carro, o que pelas imagens não aconteceu. Ele passou reto na curva. Pela forma como ele saiu reto, sem nem sequer tentativa de frear. E assim alguns acreditam que algo aconteceu com Senna, e não com o carro. Esse vídeo levanta a hipótese que Senna já estava inconsciente antes da batida no muro, e as imagens de dentro do carro reforçam essa teoria. Volta 6:58, câmera a bordo de Senna. Analisando atentamente o vídeo, feito com a câmera on-board, o que aparece nas imagens do cockpit é sempre os movimentos das mãos de Ayrton Senna, porém exatamente no ponto em que o carro sai da pista. Veja em câmera lenta as imagens que aparecem. Claramente dá para perceber que algo aconteceu com Senna. Se você prestar atenção, vai reparar em um movimento anormal e desorientado da cabeça de Ayrton, para o lado, para frente e para trás. Agora compare as imagens on-board, do mesmo trecho do próprio Senna no treino da corrida oficial, onde ele conseguiu a pole position. Os criadores desse vídeo acreditam que nesse momento Senna perdeu os sentidos de sua cabeça, pendendo totalmente para o lado esquerdo. O vídeo agora levanta a hipótese de Senna ter sido assassinado com um tiro ou algo parecido. Observe o que aconteceu em câmera lenta aos 3 segundos. Existe uma fumaça branca saindo dali. Estranhamente, Senna começa a agir diferente depois disso. Veja que na câmera de Michael Schumacher também aparece essa fumaça, o que descarta que seja algum problema de imagem. Senna até então, antes dessa fumaça, parecia contornar a curva corretamente, mas depois que ela aparece, tudo muda. Essas imagens do capacete de Senna, podemos ver esse rasgo, que reforça o raciocínio
que pode ter sido uma bala, já que o piloto não teve nenhum osso quebrado, nenhuma fratura ou algo do tipo, apenas essa lesão que tirou sua vida. Eu particularmente não acredito nessa versão de tiro. Seria muito desnecessário ao meu ver. Sabotar o carro dele seria muito mais fácil e livre de qualquer suspeita, em vez de bolar toda essa trama. Com as muitas suspeitas e um processo aberto contra a Williams, o Discovery Illuminati tratou logo de mostrar uma versão protegendo eles e pondo a culpa em cena. E eu acredito que a verdade está por aí. Eu vou falar para vocês o que eu acho a cada informação que eles der. O melhor piloto do mundo bateu de um modo tão repentino e horrível. Mauro Forghieri foi um dos investigadores especialistas. Na minha opinião, o acidente foi causado pela decisão do Senna de que havia alguma coisa errada com a direção. Porque a direção se mexia demais. A Williams F-16 de Senna estava carregando uma câmera em miniatura localizada aqui, bem atrás e à esquerda da cabeça do piloto. Ela era capaz de ver a frente do carro e alguns detalhes dentro dele, como este botão amarelo, pequeno e brilhante, adaptado à direção. À medida que a direção se move, o piloto se move com ela, permitindo que um computador mapeie com precisão cada momento do movimento da direção. Parece que esse botão se move de um modo inesperado quando Senna perde o controle. Ao se aproximar da Tamborello, ele vira para a esquerda, jogando o carro no vértice da curva, pegando a linha mais rápida da curva. Esta reconstituição mostra que a direção se move significativamente, não só em seu ponto central, como seria normal, mas verticalmente também. Foi esse movimento que levou à teoria de que a coluna da direção teria quebrado. Ele percebeu que tinha alguma coisa errada acontecendo. Então ele decidiu parar o carro. Se você está dirigindo o seu carro e sente que a direção está se mexendo e acredita que tem alguma coisa errada, o que é que você faz? Você para o carro. Mas ele estava parando o carro a 320 km por hora. Essa é a diferença. A coluna da direção foi feita em sua maior parte de um tubo de aço de 22 milímetros, mas foi modificada a pedido do piloto para que ficasse mais longa. Uma seção extra de um tubo de 18 milímetros foi adicionada e soldada em ambos os lados. Nos destroços do carro de Senna, a coluna foi encontrada quebrada. Mas será que ela quebrou causando o acidente ou quebrou por causa do acidente? A resposta está no computador de bordo da Williams F-16. O carro do Senna tinha a direção monitorada. Por causa disso, uma das coisas que eles estavam medindo no carro era a força de torção que ele estava aplicando à coluna da direção. Pelo fato de eles medirem isso em todas as vezes, na hora do impacto pudemos conferir a informação fora do carro, na caixa preta, e ver que no momento do impacto ela não estava quebrada. Estes são os dados dos últimos 1,4 segundos antes do impacto. Os números em verde se referem à quantidade de força de torção que a coluna estava tendo. Se a coluna estivesse quebrada, seria impossível aplicar uma força de torção nela. Então, o número final, 7,18, prova que a coluna estava intacta. Então, por que a direção do Senna parece se mover para cima e para baixo dentro do carro? Bem, porque foi projetada assim. Estas imagens exclusivas, vistas aqui pela primeira vez, mostram a quantidade do movimento vertical da direção disponível em um carro da Williams de Fórmula 1 idêntico. A quantidade de esforço requerida para dobrá-la desse jeito é bem considerável, mas temos que nos lembrar que o piloto está sendo sujeito à força G 3 vezes mais forte, e sem nada, exceto o volante, para suportar o peso dos braços do piloto do projeto permitido para este movimento. Então, se não foi a coluna da direção que quebrou, o que mais pode ter causado o acidente de Senna? A exatos 11 segundos na 7ª volta de Senna, alguma coisa reduziu a altura da pista da Williams. Espectadores viram pela TV uma explosão de fagulhas, indicando que, sem dúvida, o carro estava tocando o chão no meio de uma das curvas mais rápidas do mundo da Fórmula 1. Mas o que fez o carro de Senna sair do chão naquele dia em 1994?
No caso do acidente do Senna, houve um incidente ruim no começo. Então, decidiu-se que a corrida começaria atrás do carro de segurança. O carro de segurança é um carro que vai a uma velocidade razoável, porém menor que a de qualquer um de corrida. A corrida em Imola foi a segunda vez em que um carro de segurança foi usado em uma pista seca na Fórmula 1. E ele destruiu os carros, se arrastando atrás deles. Os pneus esfriaram comparados ao seu aquecimento normal nas corridas e se contraíram. E foi isso que causou uma queda tão crítica na altura da pista. Ele normalmente apenas estaria patinando, só tocando o solo naqueles lugares mais levantados. É claro que com a pressão dos pneus para baixo, talvez de 25%, o movimento dos pneus era de mais ou menos 4 ou 5 milímetros. E quando o calço, que é metálico, atinge o solo, em vez de ter uma grande aderência, que a borracha dos pneus nas corridas tem, quando são apontados na direção correta pelo motorista, foi como se fosse um esqui. Portanto, o problema não foi só a grande quantidade de força para baixo removida do carro, prejudicando a corrente de ar por baixo dele, mas também o fato de o carro ter ficado parado nesse segundo, somente com os calços de metal embaixo dele. O carro de repente ficou incapaz de gerar a aderência necessária para fazer a curva. A 11,2 segundos, a parte de trás do carro saiu. Com reações rápidas, Ayrton Senna girou o carro 1/10 de segundo mais tarde. A frente do carro travou e virou o carro para a direita. O computador registrou que o freio estava apertado. O carro agora estava desacelerando quanto podia, mas Ayrton Senna saiu da pista. No final, a parte realmente trágica sobre o acidente de Ayrton Senna, que se não fosse por um detalhe, ele teria conseguido pular do carro, voltar para o carro reserva e recomeçar. Esse detalhe foi que quando o seu carro bateu no muro, a roda da frente ficou presa entre o muro e o chassi, enquanto a suspensão quebrava e o carro ia raspando contra o muro. A direção presa simplesmente saltou no momento errado e atingiu ele na cabeça. Se não fosse por isso, não teria se ferido. É óbvio que esse documentário, esses especialistas de Araki, foram contratados. Muita coisa do que eles falam aí é completamente absurda. A intenção deste documentário, desde o começo, é de colocar a culpa em Senna, como um erro do piloto. Mas aquela curva não era tão perigosa. É óbvio que houve alguma coisa ali. Muitos indícios de coisas estranhas, como mostramos na primeira teoria, aconteceram nesse caso. A câmera do cockpit de Ayrton Senna foi desligada pouco antes do acidente. A Williams nunca explicou isso até hoje. Outro fato é que especulou-se que Senna teria passado mal. Mas o que se sabe da Fórmula 1 é que eles monitoram tudo o que acontece com o piloto, inclusive suas batidas cardíacas. Por minuto. É adrenalina, pressão e lá vai o... Se isso fosse verdade, com certeza a Williams teria gritado para os 4 cantos do mundo. Outro indício do dedo dos senhores do mundo na morte de Ayrton Senna foi a reação de Rubens Barrichello ao saber de sua morte. Uma cara de medo ao invés de tristeza. Confiram comigo. Horas depois, Rubens Barrichello recebeu a notícia da morte de Ayrton Senna pelo telefone. Fico triste de não poder estar lá, de retribuir aquilo que ele me deu no dia de sexta-feira, quando foi a única pessoa que entrou no ambulatório para me dar alguma força. Era a única pessoa que podia, porque ninguém podia entrar e ele conseguiu entrar. Ele me deu alguma força antes de eu pegar o helicóptero. Eu já estava com a boca muito sangrando e continuo ainda com ela um pouco ainda machucado. E eu fico triste de não poder retribuir. E mais triste ainda de saber que uma pessoa que eu não vou poder mais pegar conselho, não poder mais nada. Não poder mais nada. Contra fatos não há argumento. É uma cara de puro medo, pavor. Acredito que por isso ele ficou tão submisso a Schumacher. Aprendeu bem a lição que não deve desafiar os senhores do mundo. Com a morte do Ayrton, Schumacher lucrou demais com isso. Ele se tornou campeão nesse ano e ganhou muitos outros títulos depois. O plano dos senhores do mundo de colocar seus Gogo Boys de primeiro mundo no pódio finalmente deu certo. Depois que Senna se foi, não tinha mais ninguém para ficar dizendo: vamos fiscalizar isso, tem alguém roubando. Ou o público dizendo: você foi o campeão.
Mas Senna pilotou mais do que você. Só ganhou porque tinha um carro melhor. Essa história acabou. Não tinha mais ninguém que fizesse isso. Schumacher se tornou o absoluto campeão incontestável. Mas eu sei que você deve estar indignado. Se você um dia já quis perguntar a um cara que trapaceia, o que é que se sente quando vence assim? Eu fui atrás dessa imagem aqui para responder a sua pergunta. Eu sabia que deveria existir algo. Por mais que o cara seja trapaceiro e trambiqueiro, os sentimentos humanos uma hora aparecem. Esse cara já foi homenageado e comparado a muitos grandes campeões. Mas nessa ocasião em especial, quando perguntaram a ele como é que ele se sentia, se igualando ao número de vitórias às de Ayrton Senna, do nada ele cai no choro. Yes, it does mean a lot to me. Sorry. Thanks, Michael. Nick, for the last two races, Michael's been, I think, magnanimous enough to admit that on the day you had the faster car in McLaren. Do you think today that Ferrari was just the Quando se vence trapaceando, sabendo que aquele cara que você foi desleal com ele era um herói de verdade, e agora te perguntam, sem te criticarem, como é que você se sente, na pura inocência, aí o sentimento aparece. E a resposta é essa, é remorso. O que se sente quando ganha trapaceando é isso, remorso. Agora, se vale ou não a pena, aí é com você. Não vale a pena mesmo. Vamos ler na Bíblia, a qual contém as Escrituras Sagradas, o que Deus diz a respeito de quem faz a maldade, quem faz trapaça. Provérbios, capítulo 14, versículo 32. O ímpio é derrubado pela sua malícia, mas o justo, até na sua morte, acha refúgio. Salmos, capítulo 7, versículos de 15 a 16. Abre uma cova, aprofundando-a, e cai na cova que fez. A sua malvadez recairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre o seu crânio. Vejam agora o que aconteceu com Schumacher. Ele sofreu um acidente na estação de esqui de Méribel, na França, em 29 de dezembro de 2013. Teve um trauma grave ao bater a cabeça em uma pedra. O comunicado oficial da época apontou que o estado de saúde do alemão é crítico, está em coma com traumatismo craniano e continua assim até esse mês de fevereiro de 2016. A família já gastou milhares de dólares com tratamento realizado em sua residência. Agora eu pergunto, valeu a pena? Globo.com G1, 29 de dezembro de 2015. 2 anos após o acidente, família brinda Schumi enquanto tenta voltar à rotina. Nesta terça-feira, 29 de dezembro de 2015, completa-se 2 anos do gravíssimo acidente sofrido por Michael Schumacher na estação de esqui de Méribel, na França. E o mistério sobre o estado de saúde do maior campeão da história da Fórmula 1 cada dia aumenta mais. Há mais de um ano, a agente do piloto, Sabine Keim, não divulga comunicados oficiais sobre o assunto. O último enviado data de 9 de dezembro de 2014, quando Schumi foi transferido do hospital para dar continuidade à sua recuperação em sua casa, na Suíça, onde estaria recebendo tratamento 24 horas por dia por uma grande equipe de profissionais de diversas especialidades. Portas fechadas, Schumacher segue recuperação em casa, isolado da imprensa e recebe poucas visitas. Provérbios, capítulo 14, versículo 32. O ímpio é derrubado pela sua malícia, mas o justo, até na sua morte, acha refúgio. Salmos, capítulo 7, versículos de 15 a 16. Abre uma cova, aprofundando-a, e cai na cova que fez. A sua malvadez recairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre o seu crânio. Schumacher sabe muito bem que foi os senhores do mundo que matou Senna. E ele foi uma das peças fundamentais para o plano deles. Assim como também foi Alain Prost, que agora dedica sua vida a falar bem de Senna. E por isso ele chora. Você vê que nem no dia da morte de Senna ele mostrou tanto sentimento. E agora, depois de anos, ele simplesmente começa a chorar, quando é comparado com um cara. Se ainda isso não foi o bastante para te convencer que os senhores do mundo está por trás da morte de Senna, eu tenho um depoimento aqui de um brasileiro piloto de Fórmula 1, mas ele fala bem o que aconteceu nessa parte da entrevista.
O repórter, que não é idiota nem nada, e sabe muito bem que os senhores do mundo estão à solta, pergunta se ele acha que os pilotos de terceiro mundo são perseguidos. E aí o Piquet fala a verdade, porque ele sabe de tudo. Porque você era um representante do terceiro mundo? Não, acho que esse negócio de terceiro mundo já tinha ganhado o campeonato 2 vezes. Você tá afim de acabar com o Brasil? Não, eu tô já tinha ganhado o campeonato 2 vezes. E eles tinham um inglês dentro do time, não tinha inglês. Você imagina se o Copersuca trouxesse lá o Nick Lauda, e o Nick Lauda desse um cacete no Emerson, eles vão acabar com o Nick Lauda aqui, né? É a coisa normal, né? Não deixar o Nick Lauda ganhar o campeonato nunca. Eu quero fazer o Emerson ganhar o campeonato, a qualquer custo. Você ouviu bem as palavras deles. Eles iriam acabar com um cara a qualquer custo. Indiretamente aí ele deu o exemplo de Senna e Schumacher. Porque esses caras não veem a Fórmula 1 ou qualquer outro esporte como um simples esporte. Eles veem isso como uma fonte de renda, uma fonte de manipulação. O Nelson Piquet é diferente de Senna. Sabia de tudo que rolava ali. Ele é um cara mais esperto nesse sentido. Ele não tinha a ingenuidade que Senna tinha. E Nelson Piquet era como a grande maioria, enchendo o bolso dele de dinheiro. Ele não importa se vai perder ou ganhar. Ele corre unicamente por vaidade e para encher seus bolsos de dinheiro. Nada mais do que isso. Para as pessoas materialistas, as vitórias terrenas momentâneas são tudo o que interessa. Mal sabem elas que a vida passa mais rápido do que se imagina. Os Illuminatis podem ter conseguido tirar a vida de Senna, mas o seu nome se eternizou. E com certeza, como ele dedicou e pediu a Deus que lhe desse o maior prêmio nessa última corrida, ele foi atendido, pois que melhor prêmio do que a eternidade, e ainda ser chamado no reino do Pai, de grande homem de Deus, pois Senna nunca negou sua fé, até o último instante. Ele deixou um legado, coragem, dedicação, honestidade e acima de tudo fé em Deus. Esse é o grande exemplo que Ayrton Senna do Brasil deixou para cada um de nós brasileiros. Frases memoráveis como: muitos têm o talento, poucos têm a oportunidade. Deus é maior do que todos. E vários outros incentivos. Eu encerro esse vídeo com a nossa dor, com a nossa tristeza, por termos perdido esse grande ser humano. Senna was one of the great drivers of all time, and he wanted me to do his life story. So we were speaking many years ago on the phone, and he goes, I think it would be really good and this and that, and I liked your films. I go, thank you very much. And I started to study up on him, and then, so we spoke a lot by phone. And he goes, let me show you the colors. He goes, actually the yellow color is very much like Rocky colors. It's red and black, I mean, it's yellow and black and so on and so forth. And so he sent it to me. And of course, I'd never seen a helmet like this. And then he unfortunately died in this horrible crash. And then after that, I just decided, I mean, I just couldn't do the film. It was just too hard. But this is what he sent me, and it's been sitting in my house for about 15 years, and it's wonderful. Naquela manhã, quando ele acordou, pediu para Deus falar com ele. E abriu a Bíblia e leu um texto que falava assim, que Deus ia dar para ele o maior presente de todos os presentes, que era ele mesmo.